Você está aqui, Deus tem uma palavra ao nosso coração, amém? Vamos nos colocar em pé, queridos. Aleluia. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Isaías, capítulo 43. Livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 11. Vamos ler do 11 ao 13. Diz assim: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Aleluia. Porque eu já sinto a presença do eu sou nesse lugar. Uma das coisas que mais o diabo ele quer macular nas nossas vidas é a nossa fé. O diabo sempre, até uma certa feita eu trouxe essa mensagem aqui sobre os ladrões da alegria. Satanás sempre quer roubar a nossa alegria. Não permita, seja feliz. Diga assim: eu sou feliz. Por mais que a gente possa passar situações, e nós vamos passar na vida, não tem como, mas uma coisa é certa, nós temos um destino certo, que é a Nova Jerusalém, porque o nosso Redentor vive. Feche teus olhos. Pai, fala conosco nessa noite. Como é bom poder estar na tua presença. Esse povo que está aqui, Senhor, é um povo valente, é um povo, Pai, que a chuva não parou, que com certeza teve 1000 obstáculos para não estar aqui hoje, 1000 situações, mas está. Então eu louvo a Deus pela vida de cada um deles. E como o Senhor é um Deus poderoso e misericordioso, eu creio e tenho convicção que o Senhor tem uma palavra revelada ao coração deles, uma palavra que vai levantá-los, para que eles possam continuar debaixo desse mover de reconstrução que o Senhor tem nos dado. Eu te louvo, Pai, e hoje já quero apresentar o mês de janeiro, fevereiro e março na tua presença, crendo, ó Deus, que está debaixo da tua bênção. Acabei de ler aqui, Senhor: agindo o Senhor, quem impedirá? O Senhor tem bênção para as nossas vidas, o Senhor guarda as nossas vidas, o Senhor guarda a nossa casa, o Senhor guarda a nossa família. Está tudo debaixo das tuas mãos, está tudo debaixo do teu poder, e o nosso coração está feliz. Por quê? Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ebenezer, é nisso que nós temos crido. Fala conosco, trata com a tua igreja, trata com a minha vida, que possamos estar, Senhor, aprendendo mais e mais diante da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Pode tomar assento. Aleluia. Hoje eu tive uma experiência muito ímpar na minha vida, assim, diferente de tudo que eu tinha vivido até hoje. Hoje eu tinha cardiologista marcado, 1h40 da tarde. Já faz tempo que eu trato com esse cardiologista, mas muito tempo mesmo. Desde quando eu tive a minha primeira... É que eu passei mal, eu vi que estava meio estranho, e aí eu fui medir minha pressão estava alta e tal, e aí eu fui no médico, ele me indicou procurar um cardiologista, eu procurei. Desde aquele dia, isso faz acho que uns 10 anos, até mais, eu trato com esse médico, mas sempre aquela coisa bem rotineira de ir, passar exame, ver medicamento, e vamos que vamos. Só que hoje foi diferente, eu fui no médico e tal, tinha que levar os exames para ele que eu havia feito, esteira, essas coisas todas. Aí ele viu os exames e tal, só que aí a gente começou a bater um papo, né, assim... Eu fiz algumas perguntas para ele, questão de academia e tal. Falei para ele sobre essa questão de sempre ter uma gordurinha a mais no abdômen e tal. E aí a gente abriu um precedente para a gente começar a bater papo. Aí do nada ele começou a conversar comigo. Irmão, eu fiquei 1 hora, nem mais, nem uma lá fora. Porque aí começou a tomar proporção. É hora marcada.
Então chegou geralmente é 15 minutinhos uma consulta, 20 minutos. Começou a chegar das 2h15, e foi. Meu irmão, assim, quando eu saí, sabe quando você sai de um lugar e você vê que todo mundo está querendo te fritar? Eu olhei assim para baixo e fui embora. Mas qual que era a ideia central da nossa conversa? A mudança, a reconstrução. Por que eu vejo que foi Deus puro? Porque a ideia da conversa foi a reconstrução, de reconstruir valores no que tange a saúde. Porque a gente é meio que apaga incêndio. A gente só vai no médico para ele ver o que está um pouquinho mais para lá, então ele passa o medicamento, e a gente fica nessa vidinha. Mas muita coisa nas nossas vidas a gente pode melhorar com uma simples mudança de hábito. Por exemplo, hipertensão. A hipertensão nós sabemos que ela não tem cura. Mas se você, por exemplo, fizer exercício, ele estava falando para mim, a tendência é abaixar de 10 a 20%, de 10 a 20% de melhora na pressão. E muita gente não sabe disso. E aí a gente começou a falar, e ele sabe que eu sou pastor. E aí, meu irmão, parecia que eu era ovelhinha e o doutor Jean virou pastor, porque ele começou, qual é o tempo que você tem para a tua vida? Porque você tem tempo para todo mundo na tua igreja, não tem? Eu falei, tem, é o meu trabalho. Eu falei, pois é, mas e o seu tempo? O que você faz quando você acorda? Quando você vai dormir, você já vai dormir com o celular na mão? Você acorda com o celular na mão? Eu não posso mentir. E ali a gente começou, então, eu comecei a entender alguns valores que, por incrível que pareça, a gente vai se perdendo no meio do caminho. E assim, Deus usou muito ele para falar comigo. Porque se a gente não mudar, meu irmão, as nossas vidas, a gente não vai chegar a lugar nenhum. E o tremendo que ele é médico, mas ele parecia que ele era um pastor, falando, ele sabe de toda a loucura da igreja. Na hora da academia ele falou, imagina um membro da tua igreja chegar lá, chegou, está 2 dias na igreja, você vai chamar ele e falar, ó, tá aqui, ó, lê o livro de Levítico aí. É assim que você faz? Eu falei, não. Eu falei, pois é, você vai começar lá, né, o Evangelho de João, aquela coisinha bem para a pessoa. Uma dica, não começa a academia agora não, caminha, uns 3 meses só caminhada, aí você volta aqui, aí você vai para a academia, correr na esteira, por 3 meses você volta aqui, a musculação, porque você já está com 50, vai começar a perder massa muscular, então tem que ganhar massa. Mas o que ele quis dizer? Tudo. Então, espiritualmente, é a mesma coisa. Nós temos que começar a ver aonde a gente pode melhorar. E começar a galgar um espaço de melhora. Todos nós temos uma rotina. Eu tenho a minha, você tem a sua. Muita enfermidade dos dias de hoje são enfermidades que falam que são psicomáticas, né? É isso? É isso aí. Né? Que somam ao nosso psicológico e que trazem sobre nós, então, algumas coisas que resultam no corpo, resultam no físico. Então, meu irmão, já que nós estamos tratando de tudo esse ano, vamos mudar também a nossa vida, a nossa caminhada, a nossa forma de ser, a nossa forma de enxergar. Porque nós somos tendenciosos aí com a massa. Então, se a massa vai para a esquerda, todo mundo vai para a esquerda. Parece que a gente não para e não faz uma autoanálise, né? Você não faz uma análise sua. O que você tem que fazer para melhorar a sua vida? Vamos pensar hoje um pouquinho mais em nós. O que você pode fazer para mudar? Isaías está dizendo que o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nós cremos, Ele é conosco, ponto. Olha a afirmação que Isaías diz, agindo Deus, quem impedirá? Deus está dizendo assim, família Betesda, irmãos, eu sou convosco, e se eu agir na vida de vocês, ninguém pode impedir. Se nós estamos congregando e buscando, se meio toda essa chuvarada que caiu hoje, você venceu os obstáculos que não foram poucos, e está aqui, será que o Deus que nós cremos, Ele está com a mão encolhida? Será que Ele não está disposto a nos abençoar? É claro que está. Só que muitas vezes, e essa foi a linha de raciocínio do doutor, me ajuda. Eu quero fazer, eu vou fazer a minha parte como médico, que é você vir aqui, eu vou te dar um remedinho, essa coisa toda, mas faz a sua parte.
Ele falou, meu, não se preocupa muito com dieta, essas coisas não. Essa barriga some se você criar hábitos saudáveis. Se você tiver tempo para você, um pouco de mais tempo para Deus do que para o celular. Coisas assim, nessa linha de bate-papo, e é uma verdade, ou não é? Se a gente lesse a Bíblia, o tanto que a gente vê o celular, meu irmão, aqui teria um monte de teólogo nessa igreja. Então, às vezes, a gente quer que Deus faça o lado dele, mas a gente não quer fazer o nosso. O doutor falou para mim, o meu lado é o mais fácil. Eu creio também que o lado de Deus é o mais fácil. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele nos abençoa a hora que Ele quiser. Mas em toda situação tem os dois lados. Então foi isso que eu entendi. Eu vou te ajudar, mas se autoajude, cara. Sabe, menos estresse, mais vida saudável, né? Quantos anos você é pastor? 20 e poucos, são quase 30 anos. Então, glória a Deus. Então, agora está na hora de você investir um pouco em você. Respira, sabe? Por quê? Porque Deus não vai deixar de fazer. Aí eu estava olhando para esse texto aqui, mediante todo esse quadro que eu passei hoje. O Senhor falou algumas coisas comigo. De pessoas que resolveram reconstruir uma ideia. Porque é isso que eu quero passar para vocês hoje. Reconstrução de ideias, para que haja mudança nas nossas vidas. Não adianta ficar só aqui, Deus me dá, se as minhas atitudes, as suas atitudes não mudarem. Tem pessoa que entra ano e sai ano, as suas atitudes são as mesmas. E mesmo as semeaduras são as mesmas colheitas. Não tem como haver mudança se não houver uma mudança do nosso comportamento, do nosso agir. Eu estava observando, por exemplo, aqui, eu peguei aqui, Daniel capítulo 1, versículo 8 ao 15. O Daniel, ele foi levado para a Babilônia, junto com seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quando eles chegaram na Babilônia, analisa comigo, irmão, você tem que agora abrir o teu entendimento, abrir o leque para você entender onde eu quero chegar. A Babilônia era um ajuntamento de várias nações que estavam escravizadas naquele lugar. Ali havia diversas crenças, sincretismos de crenças, havia mistura de povos, era uma loucura. E, mediante esse quadro, o que todo mundo queria ali era um lugarzinho ao sol, um lugarzinho de destaque. É igual quando você vai servir o exército, né? Então todo mundo vai ralar. Aí o Rodolfo vai ser o motorista do capitão. Porque aí, quer queira, quer não, cria um vínculo, uma amizade, aí é diferente. Então lá na Babilônia, o que todo mundo queria era um ar a mais. E esses homens, Daniel inclusive, ele conseguiu. A Bíblia fala que ele foi visto como alguém diferente, versado em sabedoria, em conhecimento, alguém de boa aparência. Na verdade, alguém que tinha Deus na vida. Mas a massa pensava como? A massa pensava, se o rei me dá uma oportunidade, eu estou com ele até debaixo d'água, o que ele mandar fazer, eu vou fazer. Mas Daniel não pensou assim. Daniel foi escolhido. E ao contrário da massa, que faria talvez tudo o que o rei desejasse, a primeira coisa que Daniel resolveu fazer, ele falou, eu não vou comer da mesa do rei. Como? Você está louco? É o que todo mundo quer e você vai abrir mão? Eu não vou, porque é uma mesa consagrada a ídolos, porque é uma mesa que é consagrada a várias entidades, a vários deuses pagãos, e eu não vou negar o meu Deus. Ou seja, Daniel foi na contramão. Por quê? Porque Daniel tinha as suas ideias, a sua mente reconstruída no Senhor. Ele não estava simplesmente preso à honra do homem, mas ele estava preso à honra de Deus. Às vezes nós somos assim, porque a massa vai, nós vamos. Então, se precisa dar um jeitinho aqui para que eu possa subir de cargo na empresa, eu vou dar um jeitinho. Se precisar, sei lá, dar uma mentirinha aqui para que eu possa me sair melhor, eu vou fazer. Só que isso é ir junto com a massa. E Deus não quer isso, nem para mim, nem para você. Esse ano tem que ser diferente, as tuas ideias têm que ser reconstruídas. Precisa mudar.
É ano, entra ano, sai ano, você está indo pela esquerda. Vamos tentar esse ano de 2020 ir pela direita. Mude o seu comportamento, mude a sua forma de enxergar o que Deus tem para a tua vida. Pô, a gente quer que Deus faça, mas nós não queremos mudar. Sabe, existem coisas que estão incrustadas em nós. Amém? Há muitos anos atrás, a bispa sempre trabalhou com mendigo, pessoas de rua. E é mó barato, que às vezes as pessoas, você vai trazer eles para um banho e tal. Por mais que você esfregue, por mais... o cara ainda sai cascorento. Por quê? Porque aquela sujeira é de tanto tempo que ela está impregnada. Tem pessoas que espiritualmente ela está impregnada de sujeira. Ela precisa de uma libertação, ela precisa mudar o comportamento dela. Sabe, ela não tem mais poder de reação, ela fica ali, aquela vidinha. E aí, ela é tendenciosa a sempre querer culpar Deus, porque as coisas não mudam, mas Deus quer fazer sim, mas você precisa mudar os teus hábitos. Precisa mudar a tua ideia de enxergar. Para de querer ir com a massa. Você tem personalidade, você é uma pessoa. Quando nós estudamos acerca de Trindade, falamos acerca do Espírito Santo, e os testemunhos de Jeová discordam da gente, porque eles acham que o Espírito Santo é uma força, e biblicamente nós sabemos que em meio à Trindade, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. A palavra pessoa é usada por quê? Porque no próprio livro de Romanos diz que o Espírito anseia por nós em ciúmes. Então, quem tem sentimento é pessoas, são pessoas, e o Espírito Santo tem sentimento por mim e por você. Então, se o Espírito Santo tem sentimento, nós também temos, porque somos pessoas e precisamos então mudar nossa forma de enxergar a vida. E como Daniel, não importa onde eu estou, eu não vou negar o meu Deus, eu não vou negar minha fé, eu não vou negar aquilo que eu creio, eu vou andar em triunfo, em vitória, ainda que mediante a minha atitude possa algumas portas se fecharem, ainda que mediante a minha atitude possa o inimigo se agigantar, não importa, comigo está o braço do Senhor nosso Deus. Eu acabei de ler aqui, o Senhor é comigo. O versículo 11 ele fala assim: eu sou o Senhor e fora de mim não há salvação. As minhas convicções estão nele. Aleluia. Oh, meu irmão, você não precisa fazer o que o diabo quer que você faça. Confia em Deus. Oh, aleluia. Não macule tua fé, não entre pelo caminho que o diabo quer andar, que você ande. O Daniel poderia perder a única oportunidade. Que oportunidade? No meio de milhares e milhares e milhares de pessoas, ele foi achado diferente. Mas ele não se permitiu que esse sentimento de vanglória humana entrasse no coração dele. Pelo contrário, ele ficou firme. E mediante o seu posicionamento, Deus o honrou. Aliás, Daniel, meu irmão, foi o cara, né? Você vê que isso era dele. Ideia de reconstrução. O cara estava cativo. Estava debilitado, vamos dizer assim, espiritualmente. Ele estava preso. Ele passou por todo um processo, mas esse processo não atingiu a sua mente. Isso é tão tremendo que no capítulo 6, no versículo 10, quando o rei Dário faz lá um decreto que não se pode orar, ele não está nem aí, meu irmão. Ele 3 vezes ao dia abre a janela da casa dele, de frente para Jerusalém, e ele clama pela nação dele, ele clama pelo país dele. Aleluia. Uma mente reconstruída. Não era uma mente de escravo. Irmãos, entendam o que eu estou falando, isso aqui é tremendo. Eu preguei aqui no culto da virada sobre o livro do profeta Ageu. E qual foi a grande situação dali? Que o povo saiu da prisão, saiu do exílio, mas a mente deles ainda tinha o exílio nela. Ou seja, eles saíram do exílio, mas o exílio não saiu deles. A mente era de escravo. Assim é a igreja nos dias de hoje, uma mente cauterizada, presa na sua humanidade. As pessoas, elas confiam no braço da carne. Mas o que eu quero te falar é que nós, como Daniel, precisamos reconstruir a nossa mente. Daniel não ia com a massa, não. Ei, Daniel, você é louco? O rei vai te jogar na cova dos leões. Se ele quiser, ele joga.
Mas o Deus a qual eu creio também, se Ele quiser, Ele vai me livrar. E nós sabemos que Ele foi jogado na cova sim, e o Deus Todo-Poderoso o livrou, aleluia. Não tenha medo de fazer o certo, ainda que você pague um preço, esse preço Deus vai interferir. Sabe por quê? Porque Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Oh, aleluia. Às vezes, para fazer o certo, nós pagamos um preço. Mas o que importa é que Deus está conosco. Aleluia. Você consegue entender isso, irmão? Levanta as tuas mãos assim, ó. Oh, Espírito de Deus, abre o entendimento da tua igreja. Se move nesse lugar, se move nesse lugar, se move nesse lugar, se move nesse lugar. Só para você entender o Deus que eu quero que você entenda. Está aqui, ó, Abraão e Ló. A ideia era a separação. Tá bom, Ló, para onde você quer ir? O Ló ligeirão vê um lugar melhor. Isso é do homem. Se nós estivéssemos lá, também faríamos isso. Viu a campina do Jordão, falou, opa, é aqui que eu vou amarrar meu jegue. Escolheu o melhor e foi. Sobrou para Abraão só aquele deserto infinito. Só que tinha um grande problema. Tinha uma grande vírgula aí que Ló esqueceu. Que o Deus Todo-Poderoso era com Abraão. Nós sabemos o resultado. Abraão foi para um caminho de bênção. E Ló foi para um caminho de destruição. Por quê? Porque não é o lugar, não é o que você tem no bolso, não é o que você tem, mas é a bênção de Deus que não pode faltar. Daniel tinha a bênção de Deus. Que em 2020 a bênção de Deus esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Segunda coisa que eu entendo, estudando um pouco sobre Isaías, que assim como Daniel, que não foi com a massa, que não caminhou naquilo que era o normal, mas a atitude dele foi uma atitude anormal. Eu pego uma outra pessoa também na Bíblia, que também foi diferente, porque também não ia na ideia da massa, mas ela ia na ideia do Senhor. Eu queria falar um pouco sobre a Sunamita, lá de 2 Reis, capítulo 4, versículo 8, nós sabemos a história, que a Sunamita brigou o profeta na casa dela. Primeiro ela começou a dar um pãozinho para ele, para ajudar ele passava todos os dias ali cansado de frente à casa dela, estava fazendo a obra, ela deu um pãozinho, aquela coisa toda. Depois ela falou com o marido e construiu um quarto para ele. E aí de tempo em tempo ele se retirava para aquele quarto, tal, enfim. Por ela ter ajudado ele, e a Bíblia fala que ela era rica, então ela pegou daquilo que ela tinha, e ela entendeu que a riqueza que ela tinha era Deus que dava para ela, porque ela era uma mulher temente, e ela então começou a abençoar o profeta. O profeta, sendo boca de Deus, o que ele faz? Ele busca uma forma de abençoar aquela mulher. Chama o seu moço, o seu auxiliar e diz, como é que eu posso ajudar ela? Como é que eu posso interceder para Deus para que ela possa ser abençoada? O rapaz fala, ela não tem filho. Opa, ela já é avançada em dias e não tem filho, então chama ela aqui. Quando ela vem, ele profetiza e libera uma palavra sobre ela. Ali, meu irmão, começa uma história daquela mulher com o profeta e com Deus. Por que e é uma história linda? Por quê? Porque ela foi uma mulher diferente. Porque, meu irmão, dificuldade em ofertar, em abençoar, não é nos dias de hoje. Isso sempre existiu. O homem, infelizmente, sempre foi escravo daquilo que ele tem. Irmãos, é de uma ignorância isso. Às vezes eu fico pensando, porque a gente faz tanto nessa terra, ajuda tanto. Parece que a gente vai ter 540 anos de vida, pelo tanto que a gente quer juntar. Aí morre, irmão, e aí? Ainda deixa briga para a família. Não, e o dinheiro ele é tão assim, que às vezes o cara morre, na segunda, na terça, o pau já está cantando na família pelo dinheiro do cara. A gente esquece, querido, que é bom ter dinheiro, e o dinheiro é bom para usufruir, porque a Bíblia diz isso. Eu tenho que usufruir dos meus dias na terra, porque para onde eu vou, lá não precisa de dinheiro, lá as ruas já são de ouro. Aliás, lá mora o dono da prata e do ouro, segundo Ageu, não é isso? Então, essa mulher usou do que ela tinha para abençoar a obra. Resultado,
Eu fico imaginando, aqui digo eu, não a Bíblia, os vizinhos, essa mulher é louca, põe esse cara que ela nem conhece na casa dela. Olha que loucura, construiu um quarto, meu, quanto essa mulher não gastou para ajudar um desconhecido. Essa mulher é louca, ela foi na contramão. Por quê? Porque a mente dela era uma mente reconstruída. Onde o senhor quer chegar com essa ideia de mente reconstruída? Porque a mente de hoje é aquela, 10 para mim, 1 para você. Aqui eu entro, você fica de fora. Aqui o melhor é para mim, o pior é para você. Essa é a mente de hoje. Mas não é essa mente que vai nos conduzir para o céu. É uma mente reconstruída, que enxerga os valores diferentes, que vive Mateus 6,33, que busca primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, crendo que as suas necessidades vão ser acrescentadas. A mulher, então, ela semeia na vida do profeta. O que acontece na vida dessa mulher? Primeiro, ela se vê livre da esterilidade. Então ela não podia ter filho. O profeta libera uma palavra sobre ela. Tá certo? E o que acontece? O menino, ela engravida, o menino nasce, ela fica feliz, mas o menino grandinho passa por uma enfermidade e morre. O profeta vai lá, ora, o menino ressuscita. Então ela vence a esterilidade. Segundo, vê a ressurreição do seu filho. Ou seja, deixa eu já liberar uma palavra aqui. Talvez você está aqui nesse culto e você perdeu algumas coisas na caminhada. E essas perdas traz sobre você um sentimento de incredulidade, como se nunca mais você fosse conquistar o que você perdeu. Isso é mentira do diabo. Jó 14,7 diz que ainda que a árvore esteja cortada, Deus tem poder para renová-la. Deus tem poder para fazer. O menino morreu, mas o Senhor foi lá através da vida de Eliseu e o menino ressuscitou. Eu quero liberar sobre a tua vida, os teus sonhos, os teus projetos, os teus milagres irão ressuscitar em nome de Jesus. Porque o poder da ressurreição está no eu sou, do Deus Todo-Poderoso. Ele tem poder para mudar o teu cativeiro. Amém? Se viu livre da esterilidade, viu a ressurreição do seu filho. Aí sabe o que acontece? Vem uma crise. E agora? Em meio à crise, e a crise naquela época, irmão, não é igual hoje. Aqui, como é que a gente é a nossa crise? Agora há pouco nós chamamos a crise da carne. Aí a carne bate lá em cima, mas tem carne. Né? A crise do feijão, no ano passado, né? Pô, o preço do feijão lá em cima, mas tem feijão. Aqui não, aqui a crise é não ter comida. Você pode até ter o dinheiro, mas não tem comida. Em meio a essa crise, Deus usa o profeta. Irmão, para baixo, Deus guarda quem é com ele. Ei, profeta, vem aqui. Pega a minha serva, que foi bênção na tua vida, tira ela desse lugar, manda ela ir para uma outra cidade. Estou dizendo eu aqui. Talvez o profeta, mas e ela vai, como é que pode mandar que depois ela vai voltar e eu sou com ela, porque ela tem socorrido a minha obra. Igreja, escuta. Eu desacredito de um Deus que você é supridor, que você abençoa, que você está junto e ele vai te esquecer. Não, quem semeia colhe. Mas todo mundo fala que isso é loucura, bispo. As pessoas falam que é loucura. Isso é a massa que tem uma mente cauterizada. A nossa mente é reconstruída no Senhor. E eu vou ser alguém que vou semear assim na casa de Deus. Por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido. O profeta falou para ela, vai embora. Vai embora que a crise vai pegar pesado aqui, o povo vai passar fome e vai morrer. Veio a crise, irmão. Crise de o povo querer um comer o outro. Negócio terrível. Ela some. Deus livra ela. Depois que baixa a poeira, a crise melhora. Aí Deus fala para o profeta, manda a sunamita voltar. E quando ela volta, preste atenção, porque nesse inteirinho, Deus a prosperou muito. Ela já era rica, ela prosperou muito mais, porque ela tinha abençoado o profeta. E quem semeia, fica bem, irmão. Quem semeia, cresce. Quando ela volta, presta atenção, ela tinha muito. Ela era rica, ajudou o profeta, ficou mais rica. Só que agora veio a crise, teoricamente ela perdeu tudo. Ela vai embora. Mas quando ela volta, o rei tinha guardado tudo que era dela. O rei não permitiu que ninguém tocasse no cara dela. E tudo que ela havia pedido,
foi restaurado, foi restituído. Outra palavra eu quero liberar para a tua vida: mente reconstruída traz sobre a tua vida restituição. Deus vai restituir tudo aquilo que o diabo tentou colocar suas patas. Deus vai trazer para suas mãos novamente, porque agindo Deus, quem impedirá? Aleluia! Então essa mulher, mediante a semeadura, que parecia uma loucura, ela viveu a cura da esterilidade, ela viu a ressurreição do seu filho, ela, em meio à crise, viveu o livramento, e por fim ela viveu a restituição, voltando para a sua cidade. Deus tem restituição esse ano para mim e para a tua vida. Aleluia! Em tempos de mentes reconstruídas, Deus tem restituições no plural, porque não será uma, serão várias, poderosas sobre a minha e sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Outro homem que tinha sua mente reconstruída, o apóstolo Paulo, lá em Atos 16, 25, é um texto muito conhecido, quando Paulo e Silas estão presos. Qual que é a ideia da massa numa situação daquela? Porque Paulo foi preso porque expulsou demônio. Como é que eu sou preso? Como é que eu vou sofrer fazendo a obra de Deus? Primeiro sentimento que Paulo deveria ter, sentimento de, eu fui enganado por Deus. O que adiantou eu pregar? Preguei, libertei, expulsei demônio, e agora onde eu vim parar? Preso, com as minhas costas toda arrebentada de tanto açoite que eu tomei. Fui enganado, porque um açoite era um conjunto de 40 chicotadas, segundo a lei romana não poderia dar mais do que 40 chicotadas, então eles davam até 39, no outro dia mais 39, no outro dia mais 39, então eles não batiam a meta, e com isso o coitado sofria a dar com pau. Então, o primeiro sentimento que Paulo deveria ter é um sentimento de frustração, mas não. A Bíblia diz que no versículo 25 de Atos 16, eles presos, costas sangrando, doendo, se arrastando dentro daquele cárcere escuro, a Bíblia diz que eles começam a orar e cantar louvores. Mente reconstruída é assim, irmão. Eu não sei o que você está passando, mas talvez o momento que você está passando, você tenha aberto a tua boca para murmurar, para reclamar. Talvez você tenha aberto a tua boca para falar tanta bobagem. A palavra de Deus é a seguinte: em ano de reconstrução a gente não murmura, a gente ora, a gente adora, a gente louva, a gente abre a boca e declara que a nossa confiança está nele. Sabe o que aconteceu em meio a esse quadro diferente? Porque qualquer um da massa estaria culpando Deus. Paulo não, só adorou. Deve ser muito louco isso, né? Senhor, muito obrigado por esses açoites. Oh Deus, eu sei que tu sabes. É igual Jesus na cruz, sofrendo, meu, sofrendo, e ele olha para o Senhor, para Deus Pai, e diz: perdoa, Pai, eles não sabem o que faz. Mente reconstruída, mente conectada com os céus, não é mente conectada com a terra, é mente conectada com os céus. Assim foi Paulo, o cara está lá sofrendo e está bendizendo e glorificando. Resultado, a Bíblia diz que o Senhor manda um terremoto. Deus vai sacudir os alicerces da tua vida. Crente que crê no poder da palavra esse ano vai ver a sua vida, ó. Vai balançar. Sabe por quê? Porque contigo está o braço do Senhor nosso Deus. Vai balançar. Esse é o ano, meu irmão, que você não vai ficar emprestando a boca para o diabo e murmurando, não. Pelo contrário, você vai adorar, vai louvar, vai bendizer, vai glorificar, e o Deus Todo-Poderoso vai sacudir a roseira, vai mandar o terremoto, e o teu milagre vai chegar em nome de Jesus. Aleluia! Eu acho que aquele carcereiro ficou em choque, porque ele olhou, não entendeu nada, ele queria até se matar, para não passa nada contigo não. O que eu preciso para ter isso, para ser salvo? Somente crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Confia no Senhor, creia no Senhor. Não faz o que a massa dita, faz aquilo que Deus declara sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Tem mais um exemplo aqui. Eu fui pesquisar lá em Mateus 9, versículo 19 a 22. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Essa história é muito curiosa, porque quando essa mulher, antes dessa mulher ir até Jesus, existe todo um quadro que muita gente não sabe.
Porque às vezes você lê um texto da Bíblia, eu vou usar dois termos teológicos aqui para você entender. A Bíblia é um livro maravilhoso, mas é um livro que tem que tomar muito cuidado na sua interpretação. Existem duas leis de interpretação dentro da Bíblia, que nós chamamos teologicamente de hermenêutica e exegese. A hermenêutica é o contexto geral, e a exegese é o contexto do versículo. Então, sempre quando eu vou estudar a Bíblia, eu tenho que ter uma visão geral e uma visão específica, para que eu não erre na interpretação. Então, eu leio, por exemplo, esse texto da mulher do fluxo de sangue, a história que eu sei que ela era uma mulher que tinha um fluxo de sangue, e ela ficou ali anos, 12 anos com aquela situação, até o dia que Jesus passou, e ela criou coragem, foi lá e foi curada. Mas não é bem assim. Havia todo um contexto, eu vou fazer a exegese do texto, eu vou fazer a hermenêutica, né, uma interpretação geral. Por exemplo, na hermenêutica eu já vejo o quê? Por que aquela mulher estava acanhada? Por quê? Porque uma mulher, em seus dias de menstruação, ela não poderia ter contato nenhum de proximidade com o homem, nem com a sociedade. Porque havia um código muito antigo, chamado Código de Hammurabi, que ditava essa regra. Então, essa mulher, ao contrário, né, dessa situação que eu estou te ensinando, ao contrário não, vamos dizer de uma forma mais terrível, ao invés de estar uma semana menstruada, essa mulher estava 12 anos. Então, 12 anos que ela vivia debaixo de preconceito. E é assim, irmão, não é uma coisa light. Saiu, desobedeceu. Se um homem visse uma mulher e por algum motivo ele soubesse que ela estava nos dias dela, ele dizia o quê? Ele chamava ela de suja, imunda, daí para cima, era uma coisa terrível. Então essa mulher ficou 12 anos debaixo desse peso, desse jugo. E agora, meu irmão, ela está sabendo que Jesus vai passar ali. Mas passa mil coisas na cabeça dela. A primeira coisa que passa, mesmo Jesus sendo o Messias, Jesus era o quê? Judeu. E ele sendo judeu, ele sabia da lei. E ele sabia que numa condição igual a dela, ela não podia se apresentar a ele. Segundo, 12 anos era tratado o caso dela como uma hemorragia, algo que não parava. Com certeza essa mulher deveria sofrer de anemia e por aí vai. Outra situação que você vai fazendo a interpretação do texto, ela era uma mulher rica, que agora já era pobre, porque tudo que ela tinha, ela havia gastado com médicos e não houve cura. Então a cabeça dessa mulher está em parafusos. A massa está dizendo para ela, olha, o teu fim é aí, fica aí, socada nessa casa, pelo amor de Deus. Mas não, ao contrário disso, um dia essa mulher, ela resolve vencer os preconceitos. Ela resolve vencer a opinião da massa, porque a sua mente está sendo reconstruída no Senhor. E ela vai. Irmão, digo eu, não a Bíblia, mas no meio do caminho ela deve ter sido achincalhada. Suja, eu te conheço, você é aquela que está há 12 anos trancada naquela casa, você é isso, você é aquilo, mas ela está focada, a mente dela está reconstruída, ela entende, ela crê que se ela for no Senhor, a vida dela será mudada, ela crê e ela entende que se ela andar na posição do Senhor, 2020 vai ser diferente para ela. Essa é a cabeça, essa é a visão. E aí, meu irmão, eu não quero ser muito dramático, mas eu tenho que fazer a interpretação do texto. A Bíblia fala que havia uma multidão apertando Cristo. Todas as vezes que você vê na Bíblia a palavra multidão, teologicamente é estudado e se diz uma média de mais ou menos 5.000 homens, 5.000 pessoas. Então essa mulher estava, aliás, Jesus estava, e essa mulher ela entra no meio. Creio eu que se ela estava numa situação dessa, de hemorragia, deve ter sujado as pessoas. Irmão, uma loucura. Mas ela está focada. É tanta gente que ela não consegue se apresentar, ela somente toca a orla. A orla, meu irmão, é o babado, né? É a barra da roupa que Jesus usava. Ela toca, pá. E Jesus para. E ele faz uma pergunta, quem me tocou? E aí vira motivo de chacota, porque 5.000 pessoas, quem te tocou? Está todo mundo te tocando. Não, alguém me tocou diferente. Alguém que tem a mente reconstruída me tocou. Aleluia. Não adianta, meu irmão, entra ano e sai ano, a Bethesda, que é a mesma oraçãozinha, a mesma oraçãozinha, a mesma oraçãozinha. O nosso toque tem que parar o Senhor para olhar para essa igreja. Tem que parar o Senhor para Ele olhar para a tua vida. Tem que parar o Senhor para que possamos viver o milagre. Aleluia. E aí ela está lá,
toda com medo, ela não sabe a reação do Senhor, ainda mais agora que ele parou tudo. E ela meio que, né? Ele disse: mulher, tu está curada, a tua fé te curou. Eu vou traduzir: mulher, você venceu os teus preconceitos, você venceu os teus limites, você não foi na onda da massa, a tua mente é reconstruída, a tua forma de enxergar é diferente, e por causa disso, você está sendo curada. Aleluia. Quem tem a mente reconstruída, meu irmão, vive a cura em áreas da sua vida. Qual é a área da tua vida de perturbação, meu irmão? Todos nós temos áreas de ataque do inimigo. Hoje o médico falava comigo: Solange, o que é isso? Ele falou assim: ora quando você for orar para Deus. O cara não me conhece assim, para ele tirar o teu medo. Porque ele tem a minha idade. Quando a gente chega nessa idade, a gente começa a ficar com medo disso, medo daquilo outro. E quando a gente era jovem, a gente não tinha medo de nada. Ressuscita o jovem que há em você. É como se ele falasse: reconstrua a tua mente. Aleluia, é isso. Nós precisamos parar, irmão. É tremendo. Ele falou até de ministério, e era assim. Quem me conhece sabe. Quando eu comecei a Bethesda, irmão, não tinha R$1. Se me virasse de ponta cabeça, não caía 10 centavos. Mas uma coisa que eu tinha era coragem, irmão. Os caras ficavam doidos comigo, e vamos, e vai, e conquistava, e nunca fiquei dependendo de entrar dinheiro para mim. Eu ia e conquistava, ia para a batalha. Eu lembro que a gente comprou a Kombi, lembra antes? Meu, era 11 mil na época, era a mesma coisa que hoje, uns 60 mil, para quem não tem R$1. Antes, acabando de chegar na igreja, vamos ver uma Kombi. Ele falou: eu te peço dinheiro, mas isso aqui é dinheiro do meu capital de giro. Se tem como você me pagar, tem que ser por semana, vai? E aí, eu pego ou larga? Eu vou. Tinha R$1, irmão, mas pagamos, porque o Senhor era conosco. Reconstruir. Você está com medo de comprar tua casa, medo de adquirir o seu carro, medo de fazer tantas coisas. Você olha para dentro de você e fala: mas como? Sabe como? No poder do Espírito Santo de Deus. Debaixo da unção do Espírito, é crendo, é confiando. Porque agindo Ele, quem impedirá? É Ele que faz. Aleluia. O medo, os preconceitos, os nossos limites paralisam a nossa caminhada diante de Deus. E por fim, quinto homem, vamos nos colocar em pé. Quinto homem que não se prendeu à massa, mas mesmo numa situação de mendigo, ele tinha uma mente reconstruída. Bartimeu. Jesus está passando pelo vilarejo e ele não enxerga, mas ouve. E ele está escutando que Jesus está passando. Então, desesperadamente, ele começa a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de... E ele não para. A massa, cala a boca, seu cego, você acha que ele vai olhar para você, seu excluído da sociedade? Quem é você, rapaz? Fica quieto. E quanto mais bronca ele tomava, mais ele clamava. Porque Bartimeu, escuta, ele não enxergava humanamente, mas espiritualmente ele enxergava mais do que todos aqueles que rodeavam a ele. Porque ele cria e entendia que o Senhor tinha poder para mudar a sorte dele. Sabe, meu irmão, muito mais do que essa vista que nós temos, essa visão que nós temos que enxergar espiritualmente o que Deus pode fazer nas nossas vidas esse ano. Sabe por que você para? Sabe por que você se limita? Porque você vai até onde você enxerga, humanamente. Mas a ideia de quem tem mente reconstruída é ir até onde a tua visão pode chegar. E ele começa a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu já falei aqui há 2 cultos atrás que a palavra misericórdia, a etimologia dessa palavra no grego quer dizer miséria, cordes, coração. Se fosse traduzir, ele está dizendo: Senhor, filho de Davi, olha a miséria que há no meu coração. E o Senhor parou. Porque se tem uma coisa que Deus gosta de mudar e de tirar da vida do homem, é a miséria. Porque a vontade dele para mim e para você, ela é boa, perfeita e agradável. Deus não quer um povo miserável não, meu irmão. Amém? Mas as nossas lutas, as nossas batalhas, o nosso dia a dia vai gerando em nós uma mente miserável. Mas você não é miserável. Você é filho do Deus vivo. Aleluia. E o Senhor vai até ele. E ele está lá gritando. E o Senhor então manda todos aqueles, a massa,
que queria pôr na cabeça dele que ele era um mendigo e cego, um excluído da sociedade, que ninguém iria olhar para ele. Mas o Senhor foi lá, e pela fé daquele homem que tinha uma mente reconstruída, o Senhor liberou sobre ele a cura, e ele passou a enxergar. É isso, meu irmão. Não permita que a miséria do teu coração paralise os teus projetos, paralise os teus sonhos. Sabe, meu irmão, o pessoal ainda que tem um pouquinho mais de idade, sabe bem o que eu vou falar. Às vezes a gente vai caindo no conformismo, caindo na comodidade. Aleluia. Cuidado com a zona de conforto. Zona de conforto é um perigo. A zona de conforto faz que a gente estacione na vida. A zona de conforto proíbe você de viver os milagres de Deus. Mateus 14, quando Jesus aparece lá no mar, na madrugada, e aí eles tomam um susto pensando que é um fantasma, e ele fala que é ele. Pedro fala: se é o Senhor mesmo, manda-me ter contigo por sobre as águas. O barco está cheio de discípulos, mas só Pedro sai andando por sobre as águas, porque os outros, com certeza, um olhou para o outro e falou: não, melhor a gente ficar aqui, na zona da segurança, na zona do conforto. Mas lá no céu hoje, quem tem o testemunho de andar por sobre as águas não são os 11, mas foi Pedro. Então, meu irmão, quem sai da zona de conforto é mais propício a viver milagres. Se você quer um ano de milagres, sai da zona de conforto, meu irmão. Aleluia, sai da zona de conforto. Deus quer fazer um milagre. E eu fecho para a gente orar. Lá em Lucas capítulo 8, fala da tempestade. E uma das coisas que me chama a atenção naquela tempestade é que as águas estão quase afundando o barco. Aí que os discípulos lembram que Jesus está no barco e ele está dormindo. Meu irmão, isso aí é uma coisa muito louca. Sabe por quê? Quantos de nós que o barco está afundando, mas Jesus continua dormindo na tua vida, porque você não se apercebeu disso? Quer uma dica? Acorda ele hoje. Porque quando ele foi acordado na mesma hora, ele repreendeu a fúria da tempestade. Tem gente passando tempestade aqui, porque Jesus está adormecido na tua vida. Acorda ele, porque ele tem milagre para fazer na tua vida. E ele vai cessar a tempestade. Aleluia. Feche seus olhos, querido. Ergue a mão de vala, abre a calacérgia. Ergue a mão de vassa, abre a comandor. Estigminha, xergue, sé, libria pouca, mandou que me na raçúria. Viria a serga, ela abria a forga sobre comandai. Oh Deus vivo, Deus poderoso.